Meus irmãos, na paz do Senhor Jesus, mais uma manhã que estamos juntos, né, para louvar e engrandecer o nome do Senhor e estudarmos a palavra dele juntos, né? Nós temos lido a palavra, tem uma comunidade aqui que se reúne todos os dias pela manhã para nos debruçarmos sobre o texto sagrado e aprendermos com o Senhor. Nós temos lido a Bíblia em ordem cronológica e todo dia nós temos uma porção da palavra. Então quero convidar você nesses minutos para assistir esse vídeo e colocar isso no seu coração, de ler a palavra diariamente, porque ela é vida para nós. Amém? Meus irmãos, a nossa leitura de hoje, ela está em 1 Reis, capítulo 12 ao verso 14. 1 Reis, ele vai contar fatos históricos, né? Mas são importantes, né, para tirarmos lições para as nossas vidas. Carol, Wendel, irmã Helena, amém, meus irmãos. Ontem nós fomos ministrados, irmãos, sobre os últimos versos de Provérbios, né, que nos ensinaram a guardar a palavra, sermos sinceros diante do Senhor, sermos cheios do Espírito Santo e também, né, irmãos, falamos sobre as mulheres virtuosas que a Bíblia nos mostra, né? As atitudes que as mulheres virtuosas têm. Hoje, irmãos, nós vamos continuar vendo a parte histórica aqui da palavra e também o que o Senhor nos ensina baseado nesses textos. Agora, irmãos, qual é o cenário que nós estamos aqui? Salomão, ele morreu. E o seu filho Roboão, né, é colocado como rei no seu lugar. Precisamos lembrar, irmãos, também, você vai ver um autor aparecendo aqui, que é Jeroboão. Então, Roboão, filho de Salomão, neto de Davi. Jeroboão foi aquele que, domingo nós até falamos disso, ele recebeu uma profecia, né, dizendo que ele iria assumir o reinado de Davi, do filho de Davi. Por quê? Porque Salomão havia pecado. Então, se os irmãos lembrarem, no domingo nós falamos isso. Se você não pegou, dá para assistir, está gravado lá no YouTube. Depois você vai lá e pegue lá, que você vai pegar essa parte da história que é importante para você entender essa. Então, agora nós temos duas figuras, Roboão, que é o rei, e Jeroboão, que foi alguém que saiu fugido, porque Salomão queria matá-lo. Vamos ler a história? 1 Reis, capítulo 12, verso 1 ao 5, olha isso. Roboão foi a Siquém, onde todo Israel havia se reunido para proclamá-lo rei. Quando Jeroboão, filho de Nebate, soube disso, voltou do Egito, para onde havia fugido do rei Salomão. Os líderes de Israel convocaram Jeroboão e ele e toda a comunidade de Israel foram falar com Roboão. Seu pai foi muito duro conosco, disseram. Alivia a carga pesada do trabalho e dos impostos altos que o seu pai nos obrigou a carregar. Então seremos seus súditos leais. Roboão respondeu, deem-me 3 dias para pensar. Depois voltem para saber a minha resposta. E o povo foi embora. Então, meus irmãos, o que está acontecendo aqui? Jeroboão, que tinha recebido uma promessa, e Salomão, por medo, falou, vai embora. Mandou ele embora, né? Agora ele volta e o povo já coloca ele como representante para ir falar com Roboão. Foi aquele que foi lá representar o povo, irmã B, irmãos do Creative Bless, né? Irmã Verinha. Então, era isso que estava acontecendo aqui. Eles estavam reclamando, irmãos, dos impostos que estavam altos. Eles estavam reclamando da situação que Salomão havia deixado, né? Agora, a pergunta que precisamos responder aqui, irmãos, é como responder? Como Roboão poderia responder de forma sábia? Né? Então, no primeiro momento, irmãos, ele faz diferente do que Salomão fez. Porque Salomão, diante de uma situação dessa, o que ele fez? Ele orou e pediu que o Senhor desse sabedoria para ele entrar e sair diante do povo. Roboão já fez diferente, irmãos. O que ele faz? Primeiro, ele foi até os experientes, os conselheiros do seu pai. Vamos ler aqui. 1 Reis 12, 7. Ele foi até eles e olha o que eles disseram. Eles disseram, se o Senhor estiver disposto a servir este povo hoje e lhe der uma resposta favorável, eles serão seus súditos leais para sempre. Fábio, olha só o que eles estavam dizendo.
se você chegar lá, falar com eles e abençoá-los, né, diminuir os impostos, você vai ter o povo pro resto da sua vida. Esse era o conselho dos idosos. Os conselhos que Provérbios, quando nós lemos, Salomão já tinha dito: escute conselho. Escute conselhos de pessoas sábias. Não seja tolo. O livro de Provérbios, talvez foi escrito para Roboão, que era o seu filho. Mas olha o que Roboão faz, meus irmãos. Vamos ler aqui, ó. 1 Reis 12:8, ó. Mas Roboão rejeitou o conselho dos homens mais velhos e pediu a opinião dos jovens que haviam crescido com ele e agora o acompanhavam. Os jovens responderam: você deve dizer o seguinte a essa gente, que diz que seu pai foi muito duro com eles e que pede alívio. Meu dedo mindinho é mais grosso que a cintura de meu pai. Sim, meu pai lhe impôs cargas pesadas, mas eu tornarei ainda mais pesadas. Meu pai os castigou com chicotes comuns, mas eu castigarei com chicotes de ponta de metal. Olha só, Jean, o que está acontecendo aqui, Fábio, irmã B, Ari, o que está acontecendo aqui, ó. Ao invés de pedir sabedoria, agora ele está ouvindo o conselho dos amigos, irmãos. Agora ele está ouvindo, irmãos, os conselhos daqueles irmãos que não temem ao Senhor. Pensa, irmãos, que ele sabia o certo, mas escolheu fazer o errado. E diante da escolha errada, irmãos, de Roboão, o povo se rebela e começa a seguir Jeroboão, que tinha recebido a promessa que iria assumir 10 tribos de Israel. E Roboão ficaria com uma só. Mas por quê, irmãos? Porque Deus é mau? Não. É porque Deus conhece a história. Deus conhece o meu e o seu coração, irmãos. Então, diante, irmãos, do nosso erro e do nosso pecado, o que precisamos? Apenas nos arrepender. Ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra. Mas ele, irmãos, não pede sabedoria, segue o caminho dele, os pensamentos dele. E aí, irmãos, o que acontece? O seu reino é dividido. Olha o que vai acontecer com a 1 Reis 12:20. Quando o povo de Israel soube que Jeroboão tinha voltado do Egito, convocou uma assembleia e proclamou rei sobre todo Israel. Apenas a tribo de Judá permaneceu leal à família de Davi. Aí, irmãos, Roboão, depois que viu que tudo tinha dado errado, Grace, irmã Cida, eles falaram: não, agora vamos tomar o reino. Ele pega 180 mil soldados, fala: vamos lá. Só que aí Deus levanta um profeta e fala: não faça isso. Você vai guerrear contra seus próprios irmãos. Por quê? Porque quem foi lá pedir para diminuir, irmãos, eram as mesmas tribos que saíram do Egito. Só que agora o reino se dividiu. E aí, irmãos, vem aqui porque nós temos 2 reinos. Nós temos Israel e Judá. Judá liderado por Roboão, que é a descendência de Davi. Israel, que são as 10 tribos, né, que nós sabemos, né, que saíram saíram do Egito. Agora é liderada por Jeroboão, irmãos. Então, meus irmãos, o que acontece aqui quando alguém não escuta a voz de Deus, irmãos? As divisões começam. Os problemas começam. Sabe? E olha só o que Deus tinha dito para ele. Olha, 1 Reis 12:24. Assim diz o Senhor: não lute contra seus compatriotas, os israelitas. Volte para casa, pois eu mesmo fiz isso acontecer. Olha só, Deus está dizendo para Roboão. E eles obedeceram a palavra do Senhor, voltaram para casa conforme o Senhor tinha ordenado. Irmã Maria. Irmãos, o que precisamos tomar de lição aqui? Diante dos desafios, situações difíceis, não tome decisões precipitadas. Ore. Aguarde Deus responder, irmãos. No que depender de você, irmãos, avalie com amor. Quando uma decisão que aflige o outro precisar ser tomada, não tome decisões precipitadas, irmãos. Jeroboão começou a reinar, irmãos, né? E agora, né, ele tem ali as tribos nas suas mãos, mas Deus também tinha dito para Jeroboão. Deus tinha dito: olha, Jeroboão, guarda a lei. Vamos ler aqui, ó, quando Jeroboão começa a reinar, ó. 1 Reis 12:26. Jeroboão pensou: se eu não tiver cuidado, o reino voltará à dinastia de Davi. Quando o povo for a Jerusalém para oferecer sacrifícios no templo do Senhor, voltará a ser leal a Roboão, rei de Judá. Eles me matarão e proclamarão rei deles. O que está acontecendo aqui, irmãos, agora? Agora, Jeroboão, irmãos, que deveria ter ouvido o que o Senhor disse e guardado a palavra, porque se ele ficasse assim, seria como aconteceu com Davi com ele.
a dinastia dele, a família dele iria se perpetuar no trono. Deus tinha dito isso. Mas o que acontece com esse homem? O coração se inclinou. Ele começou a falar assim, olha, porque qual era a lei, irmãos? Era que o povo fosse até o templo adorar. Então, em algum momento, o povo de Israel teria que ir até aonde Roboão, que era o filho de Davi, era rei, oferecer sacrifícios, adorar ao Senhor. Mas ele, com medo, o que ele faz? Ele fala, não, se eu deixar, esse povo vai se perder. Ele estava com medo, irmãos. Né? Ele começou a se comparar. Ele começou a sentir inveja. Ele se tornou infiel à vontade do Senhor. E a primeira coisa que ele faz, irmãos, é fazer o que Deus abomina. Vamos ler juntos. 1 Reis 12, 28. Olha. Então, seguindo a recomendação dos seus conselheiros, o rei fez 2 bezerros de ouro. Olha aí, irmãos. Disse ao povo, é complicado demais ir a Jerusalém para adorar. Veja, Israel, esses são os deuses que tiraram você do Egito. Colocou um dos bezerros em Betel e outro em Dan, nos 2 extremos do seu reino. Isso tornou um grande pecado, pois o povo viajava até Dan, ao norte, para adorar o ídolo que ficava ali. Jeroboão também construiu santuários idólatras e designou para serem sacerdotes homens do povo que não eram da tribo sacerdotal de Levi. Você está entendendo, irmãos? Está entendendo, Angélica, Jean e Yolanda? O povo começou, irmãos, a adorar ídolos. Por quê? Porque aquele homem, esse rei, ele começou a fazer aquilo que não agrada o Senhor, irmãos. Por causa da inveja, do medo. Uma vez, irmãos, que ouviu conselhos errados, tomou decisões sem olhar para o que os mandamentos do Senhor falavam. Quando um tolo, irmãos, começa a reinar, irmãos, o povo padece. Quando um tolo, irmãos, não segue, irmãos, a palavra do Senhor, a idolatria cresce. O que precisamos aprender, irmãos, tirar de lição, Sandro, irmão Edson, é que a nossa fé está em Deus, irmãos. Nós não podemos nos basear em governos. Nós não podemos nos basear, irmãos, em palavras humanas, porque o homem erra, o homem é falho, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Mas o que nós precisamos é olhar para a palavra, olhe para a palavra, porque é a palavra que nos guia, a palavra é poderosa, é a palavra, irmãos, que sustenta a nossa vida, que nos dá destino, que nos dá direção. Não olhe para o seu sentimento, não olhe para a sua vontade, não olhe para o que você acha, mas olhe para a palavra de Deus. Aleluia. Aí, irmãos, olha o que acontece. Jeroboão começa a fazer tudo isso. E aí olha 1 Reis, capítulo 13, verso 1 e 2. Por ordem do Senhor, um homem de Deus vindo de Judá foi até Betel e chegou ali quando Jeroboão se aproximava do altar para queimar incenso. Então, por ordem do Senhor, ele gritou, altar, altar. Assim diz o Senhor, um menino chamado Josias nascerá na dinastia de Davi. Sobre ele sacrificará os sacerdotes dos santuários idólatras, que queimam incenso aqui, e sobre você serão queimados os ossos humanos. Ele começa a profetizar e fala assim, ó, esse altar aí, ó, vai se rachar. Esse altar aí, ó, vai acabar. Ele estava profetizando contra aquela prática que eles estavam tendo ali, irmãos. Porque Deus, irmãos, ele é misericordioso e ele levanta, irmãos, um profeta, um homem de Deus, a palavra dele para nos instruir. Ele levanta quando nós estamos no caminho errado, irmãos. A palavra vem para te trazer para o caminho certo. Quantas vezes, irmãos, a gente caminhando errado, e aí de repente você recebe lá uma palavra, um louvor, alguém vem e fala para você, olha, Deus mandou dizer isso a você, ou então você abre a Bíblia ali, vê uma palavra, você vai no culto, Deus fala com você, mas o porquê às vezes nós não obedecemos, irmãos, a palavra? Porque, irmãos, muitas vezes nós escolhemos, irmãos, permanecer nas nossas vontades. Era o que Jeroboão estava fazendo aqui. Veio a palavra, irmãos. E aí, na hora que a palavra vem, ele se levanta e fala, olha, está falando contra aquilo que eu estou fazendo. Vamos ler o que acontece, olha. 1 Reis 13, 4. Quando o rei Jeroboão ouviu o homem de Deus falar contra o altar em Betel, apontou para o homem e ordenou, prendam-no. No mesmo instante, porém, a mão do rei ficou paralisada nesta posição, e ele não conseguia fazer voltar à posição normal. O rei disse ao homem de Deus, por favor, peça ao Senhor, seu Deus, que restaure a minha mão. O homem de Deus orou. Deixa eu tomar uma água, irmãos. O homem de Deus orou ao Senhor, e a mão foi restaurada. E ele pôde movimentá-la novamente. Então o rei disse ao homem de Deus, venha ao palácio comigo e coma alguma coisa, e eu lhe darei um presente.
Lica, Tânia, o que está acontecendo aqui agora? Primeiro, irmãos, o coração se fechou para a palavra. Mas na hora que a consequência veio, que era a mão paralisada, aí ele se arrependeu. Falou, olha, ore por mim. Né? Olha só, fiz errado. Irmãos, que não sejamos assim, irmãos. Que a nossa vida não precise coisas não darem certo, irmãos, para a gente ver que estamos em pecado. Que a situação começa a ficar errada no seu casamento, na sua empresa, para você falar assim, agora eu vou obedecer o que Deus está mandando. Não, irmãos. Obedeça agora, que Deus está falando com você. Deus já tratou com você, você já sabe em que área você precisa melhorar. Não olhe as suas experiências do passado e traga como experiência para a vida atual. O que você viveu no passado ficou lá. Deus já tratou, Deus já te perdoou, sabe? Deus já perdoou quem errou. Agora, meu irmão e minha irmã, siga agora. Deus está mandando você olhar para a palavra. Era o que Jeroboão deveria ter feito. Ele viu ali, o profeta falou, a mão ficou, Deus está dando sinais para ele, para que ele se arrependa. Mas esse homem prefere ficar no erro do pecado. Aí, irmãos, a história aqui, ela abre um pedaço para falar desse homem de Deus. Porque o homem foi lá e profetizou. E aí o rei quis dar presentes para ele. Vamos ler aqui, ó, 1 Reis 13:7. Então o rei disse ao homem de Deus, venha ao palácio comigo, e coma alguma coisa e eu lhe darei presentes. O homem de Deus respondeu a Jeroboão, mesmo que o rei desse metade de tudo que possui, eu não acompanharia. Não comeria nem beberia coisa alguma neste lugar. Pois o Senhor me ordenou, não coma nem beba coisa alguma enquanto estiver lá, e não volte pelo mesmo caminho por onde foi. Então ele partiu de Betel e voltou para casa por outro caminho. Irmãos, até aqui está tudo certo. A ordem era simples. Ó, vai lá, fale. Era o rei, irmãos. Você vê que o rei foi tentar matá-lo, a mão ficou ali presa. E aí, irmãos, vem ali, ó. Ele não foi tentado pelo que o rei quis dar para ele. O rei falou, vou te dar presentes, eu vou te dar muita coisa. Não, ele permaneceu firme, né? E ele tinha 3 ordens básicas. Primeira, não coma nada. Segunda, não beba nada. Terceira, não volte pelo mesmo caminho. O texto já fala que ele partiu de Betel e voltou para casa por outro caminho. Primeira ordem de Deus, irmãos, ele cumpriu. Né? Tá tudo certo. Só que aí, irmãos, olha o que acontece. Um profeta idoso que era lá de Israel sabia que ele estava lá. A informação tinha chegado. E olha o que acontece. 1 Reis 13:15. Então o profeta disse ao homem de Deus, venha para casa comigo e coma alguma coisa. Não posso ir com você, respondeu ele. Não tenho permissão para comer nem beber coisa alguma neste lugar. Pois o Senhor me ordenou, não coma nem beba coisa alguma enquanto estiver lá. E não volte pelo mesmo caminho por onde foi. O profeta idoso, porém, respondeu, também sou profeta como você. E o anjo, preste atenção, aqui ó, é importante. Também sou profeta como você, e um anjo me deu esta ordem da parte do Senhor. Traga-o para casa com você, para que ele coma pão e beba água. No entanto, estava mentindo. Eles voltaram juntos e o homem de Deus comeu e bebeu na casa do profeta. Irmãos, aqui tem algo importante, Tânia, né? Tânias, né? Tem 2 Tânia aqui, Lica. Irmãos, Deus, entenda o que Deus falou, irmãos. É maior do que qualquer profecia. Irmãos, o que está na palavra é maior, irmãos, do que o eis que te digo que você ouviu. A palavra, irmãos, é a nossa fonte. Pois a profecia, irmãos, ela se mostra real quando ela se cumpre. Eu posso vir aqui e falar assim, olha, Deus está mandando eu profetizar, tal. Mas, irmãos, eu posso estar com o meu coração enganoso. Então, o que Deus está nos orientando, irmãos? O dia que vier alguém profetizar, falar coisas. Eu não estou dizendo, irmãos, para você julgar o profeta. Não. Mas sim a profecia. A hora que a profecia vier, irmãos, primeiro você avalia se a profecia faz sentido, irmãos, com aquilo que Deus tem falado com você. Está de acordo com a palavra. Se não tiver, irmãos, se tiver, amém. Aguarde ela se concretizar. Deus está confirmando algo que ele já tinha te falado. E se não tiver, rejeite, irmãos. Rejeite. Se for um assunto, irmãos, que não deixa claro, talvez você fale assim, pastor, eu não consigo entender se eu devo rejeitar, não devo. Irmãos, aguarde em Deus.
Aguarde, não precisa tomar decisões, se preocupar. Se Deus está falando, irmãos, vai acontecer. A hora que Deus disse, o altar se rachou. Depois você lê lá, o altar se rachou na hora. Porque o que Deus fala, cumpre, acontece. Deus não é menino, irmãos. Deus não brinca. Agora o nosso coração é enganoso. Às vezes nós queremos as coisas do nosso jeito. O que precisamos é aprender a ouvir a voz de Deus, irmãos. E a voz de Deus é soberana. E como nós escutamos a voz de Deus? Lendo a palavra, orando, irmãos. Esse é o relacionamento. Por quê? Porque o Espírito Santo habita dentro de você. Pastor, mas você não acredita em profecia? Creio, irmãos, no dom, de profecias, que Deus usa pessoas, para trazer uma revelação do que vai acontecer, para nos mostrar o erro que estamos cometendo, para também nos instruir sobre se alguma coisa vai acontecer na nossa vida, como aconteceu com o próprio Jeroboão. Deus havia profetizado que ele estaria aqui, agora Deus está corrigindo ele. Para quê? Para que ele, naquela época, Deus falava pelos profetas. Hoje nós temos a profecia já revelada, que é a sua palavra. Então, meus irmãos, escutem a palavra. Amém? Agora, irmãos, Deus está usando esse profeta idoso para mentir, e esse jovem volta. Comeu, que era Deus falou que não era para comer, bebeu, que Deus tinha falado que não era para beber, voltou pelo mesmo caminho que Deus tinha falado que não era para voltar, irmãos. Você está entendendo, irmãos, que às vezes as coisas se levantam para nos afastar do caminho do Senhor? Às vezes, irmãos, situações se levantam para te afastar da vontade do Senhor para a sua vida. E hoje Deus está falando com você através da palavra. Permaneça na palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? E aí, olha o que acontece. 1 Reis 12, 13, 23. Quando o homem de Deus terminou de comer e beber, preste atenção, irmãos, ele era um homem de Deus. Não era alguém que vivia no pecado, era um homem de Deus. Mas quando um homem de Deus, uma mulher de Deus, deixa de ouvir a palavra, essa é a consequência. Quando o homem de Deus terminou de comer e beber, o profeta idoso selou o seu próprio jumento para ele. E o homem de Deus partiu. Enquanto estava a caminho, apareceu um leão e o matou. Seu corpo ficou na estrada, com o jumento e o leão parado do lado dele. Deus havia dito, irmãos, que isso aconteceria. Talvez, irmão, você pode pensar, mas foi justo. Meus irmãos, quando desobedecemos a voz do Senhor, o que nos sobra é a morte, irmãos. Quando, irmãos, talvez você não vai morrer fisicamente, mas espiritualmente você está morto. Porque não escuta mais a voz de Deus. E quem não escuta a voz de Deus, irmãos, ele faz tudo contrário àquilo que Deus orientou. A idolatria vem, o pecado vem. Quando você notar, você já está imerso no pecado. E aí, irmãos, só a graça, só a misericórdia de Deus para te tirar de lá. Então, meus irmãos, o que Deus hoje está nos orientando, irmã Helena, Nalda, Tânia, vamos ouvir a voz de Deus. Passado esse evento, irmãos, olha só o que acontece com Jeroboão, só para não perder aqui, tudo que nós estamos tratando. 1 Reis 13, 33. Mesmo depois disso, Jeroboão não se arrependeu de seus maus caminhos. Continuou a nomear sacerdotes dentre o povo comum. Qualquer um que desejasse podia se tornar sacerdote dos santuários idólatras. Com isso, por causa desse pecado, a dinastia de Jeroboão foi eliminada da face da terra. Você está entendendo, irmãos? O pecado de Jeroboão se estendeu para os seus filhos. E, irmãos, quando ele fala aqui, porque quem poderia apenas ser sacerdote era a tribo de Levi. Mas ele começa a pegar qualquer pessoa descumprindo a lei, o mandamento que Deus tinha dado. Pior, irmãos, do que não conhecer a palavra, é conhecer e continuar fazendo errado. Então, irmãos, nós que hoje temos a oportunidade de conhecer a palavra, sigamos a palavra em todas as áreas da nossa vida. E aí, irmãos, terminando já aqui, olha só, 1 Reis 14, verso 1 e 2. Por esse tempo, Abias, filho de Jeroboão, ficou doente. Jeroboão disse à sua esposa, põe um disfarce para que ninguém conheça que você é minha esposa e vai a Siló falar com o profeta Aias, o homem que me disse que eu seria rei sobre este povo. Então, irmãos, agora a situação está difícil na casa dele. O filho ficou doente. E agora, irmãos, ele sabe que aqueles altares que ele construiu não resolveriam o problema. A adoração ao bezerro de ouro que ele fez só por causa do poder, para ter o povo ali, irmãos, como massa de manobra, não resolveria o problema. Aí ele fala para a esposa, coloca uma roupa aqui, e vai lá, porque eu sei que tem um profeta lá que foi aquele que profetizou e se cumpriu.
Irmãos, quem não tem Deus fica atrás de profecia, irmãos. Quem não tem Deus, irmãos, quem não anda com o Senhor, fica atrás, irmãos, do ex que te disse aqui, do profeta dali, do profeta de lá. E aí, irmãos, você começa a se confundir e se perder todo. Mas quem tem Deus, Michele, confia no Senhor, escuta a voz do Senhor e pratica. Se ele tivesse, irmãos, o filho ficou doente, percebido que ele estava numa vida de pecado, e ele falasse, olha, Senhor, eu errei, vou quebrar tudo isso aqui agora, vou lá em Roboão falar, vamos acertar a nossa situação aqui, né? Irmãos, Deus tinha abençoado ele. Mas sabe o que ele fez? Não. Ele foi lá tentar pegar só o benefício que Deus tem. Sabe? Só a bênção de Deus. Ele não queria, irmãos, obedecer. Ele queria só a bênção, ver o filho curado. Mas não queria obedecer tudo que Deus estava mandando. E aí, irmãos, a esposa vai lá, né? Toda arrumada, escondida, para que ninguém desconfiasse. Só que Deus já tinha falado com o profeta. Vamos ler aqui, ó. 1 Reis 14, verso 7. Leve a seu marido Jeroboão esta mensagem, o profeta diz. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu exaltei dentre o povo e fiz líder de Israel, meu povo. Arranquei o reino da família de Davi e entreguei a você. Mas você não tem sido como o meu servo Davi, que obedeceu aos meus mandamentos e seguiu de todo o coração, e sempre fez o que me agrada. Você pecou mais do que todos que vieram antes, fez para si outros deuses e enfureceu com seus bezerros de ouro. Sim, você me deu as costas. Por isso trarei desgraça sobre sua família e destruirei todos os seus descendentes do sexo masculino em Israel, tanto escravos como os livres. Queimarei sua dinastia como se queima lixo, até que tenham desaparecido. Está entendendo, irmãos? Quando alguém, irmãos, escolhe o caminho errado, Deus não tem compromisso, irmãos, com quem sabe o certo e escolhe o errado. Deus é amor, irmãos. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho, não para que o mundo fosse condenado por ele, mas que fosse salvo. Mas quando nós sabemos que o certo é fazer A, escolhemos fazer B, irmãos, nós sofremos. Olha só, 1 Reis 14, 16. Ele, além de falar isso, ele também fala sobre o povo de Israel. Olha, além disso, o Senhor levantará um rei sobre Israel, que destruirá a família de Jeroboão. Isso acontecerá hoje, agora mesmo. O Senhor sacudirá Israel com uma corrente de água agitada a canais de junco. Arrancará os israelitas dessa boa terra que deu aos seus antepassados, e os dispersará além do rio Eufrates, pois enfureceram o Senhor com os postes que levantaram para adorar a Deus Azerá. E abandonará Israel, porque Jeroboão pecou e fez Israel pecar contra ele. O povo também, irmãos, escolheu errado. O povo sabia o certo, né, irmãos? O povo também era inocente. O povo já tinha recebido a ordem do Senhor, mas escolheu fazer o errado. E aí, irmãos, o pecado se levantou. E aí, irmãos, aí os problemas acontecem. As situações difíceis acontecem. E lá, irmãos, em Judá, Roboão também fez errado. O texto também diz, e eu leio aqui 2 textos e nós já encerramos. 1 Reis 14, 22. O povo de Judá fez o que era mal aos olhos do Senhor, e provocou sua ira com os pecados que cometeu, pois foram ainda piores que os dos seus antepassados. Construíram santuários idólatras e levantaram colunas sagradas e poste de Azerá em todos os montes debaixo de toda árvore verdejante. Havia até mesmo prostitutos cultuais por toda a terra. O povo imitava as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante de Israel. Por causa do pecado, irmãos. Eles eram irmãos. Viveram em guerra. Não desfrutaram mais da bondade de Deus. Outras nações vieram e tomaram, e nós vamos ler isso nos próximos dias. E aí, irmãos, eu encerro com 1 Reis 14, 30. Houve guerra constante entre Roboão e Jeroboão. Quando Roboão morreu, foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Sua mãe era uma mulher amonita chamada Naamã. Seu filho Abias foi seu sucessor. O que precisamos tirar de lição, irmãos? Ouça a voz do Senhor. Hoje nós temos a palavra, irmãos. Escute a palavra. Escute os mandamentos do Senhor. Porque tudo vai bem, irmãos, quando ouvirmos a voz do Senhor. Não andemos por revelações, irmãos. Por palavras de profecia que às vezes, irmãos, não são do Senhor. Às vezes são do coração humano. Às vezes é do nosso coração que quer só o bem do Senhor. Mas que possamos, irmãos, ouvir quando Deus está nos corrigindo. Porque Deus só corrige o filho que ama. Vamos orar. Pai, Senhor, nós somos ministrados hoje. O Senhor nos ensinou que melhor é obedecer a sua voz.
E a minha oração hoje, Pai, é que tanto eu quanto os meus irmãos que estão aqui e vão ouvir, Pai, essa mensagem, os que estão aqui agora ouvindo, Pai, em loco, que sejamos transformados pela Sua palavra. Que possamos ouvir a Sua palavra, Pai, e vivê-la. Que não sejamos alguém, Pai, que escute uma palavra como essa, mas continua, Senhor, com o nosso coração inclinado às nossas próprias vontades. Achando que não há problema, Pai. Às vezes a vida de sexo errado, de orgias, de bebedeiras, afastados, Senhor, da comunhão do seu povo. Pai, que não sejamos pessoas, Senhor, que escolhemos as nossas vontades e não escutemos a voz do Senhor. Que hoje, Pai, possamos ouvir a voz do Senhor em tudo, Pai. Que possamos ouvir a voz do Senhor, Pai, nas mínimas coisas, porque o Senhor abençoa aquele que escuta, aquele que se inclina para a sua voz. Pai, que não sejamos pesados nos nossos pensamentos. Pai, que os vídeos, Senhor, que às vezes ouvimos, que os vídeos no TikTok, no YouTube, não seja maior do que a palavra e a revelação do Senhor sobre o nosso coração. Que possamos permanecer com a Sua palavra e vivê-la plenamente, Pai. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, eu quero agradecer por esse tempo. Quero apenas pedir aos irmãos, deixar aqui, né, uma orientação. Hoje nós teremos a nossa sala de oração às 8 horas. Nós não teremos o Bristol hoje, né? Mas teremos quinta-feira, irmãos. Nós teremos o nosso culto. Então tem uma mudança. Quinta-feira, aqui na Avenida do Taboão, 3659, né? Nós teremos o nosso culto de adoração, louvor, clamor. E domingo às 10 horas nós também estaremos aqui na igreja. Amém, meus irmãos? Eu quero pedir aos irmãos, se você puder, né? Eu tenho colocado esses vídeos lá no YouTube, irmão. Se você puder, siga lá, YouTube Roger.Marques. Se você puder, siga lá, né? E comece a abençoar vidas. Essa palavra pode abençoar alguém, irmãos. Então, se você encaminhar, né, alguém que precisa ouvir isso, eu sei que são 30 minutos, irmãos, mas aquilo que Deus quer tratar conosco é profundo. Então precisa de um tempo maior mesmo. Encaminhe esse vídeo. Fala, escuta até o fim. Deixa Deus tratar com você. Amém, meus irmãos? E também, todos os dias às 6 horas nós estamos aqui. Convide mais pessoas para estar conosco, porque vai ser uma bênção para a vida delas. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. Deixa eu só pegar aqui que eu não anotei qual é o nosso texto de amanhã, só para já deixar para os irmãos. Então nós vamos ler 2 Crônicas, capítulo 10 ao 12, tá bom? 2 Crônicas, do 10 ao 12, provavelmente vai tratar um pouquinho desse mesmo tema. Que Deus abençoe, meus irmãos. Um ótimo dia, ótima terça-feira. Que Deus abençoe.